Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Bem-vindos e bem-vindas à comemoração do Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. As preciosas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você que está conectado ouvindo essa mensagem se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A voz da Bíblia é uma voz para hoje, e se prepare. Você vai ouvir as promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e a palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. A Bíblia diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o rios antropós seja levantado. João 3,14, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a zoé aionios. João capítulo 3, versículo 15. Ouça nesse momento a condição para o novo nascimento. Nicodemos não duvida da necessidade do novo nascimento, mas questiona sua possibilidade. Ele, Nicodemos, não compreende como alguém pode ser totalmente transformado a ponto de ter um novo coração. E Nicodemos imaginou que teria de nascer novamente do ventre de sua mãe. Jesus Cristo, Rios, Theos, Soter, corrige sua confusão, explicando que aquele que é nascido da carne é carne. O novo nascimento não é obra humana, mas divina. O novo nascimento não é obra terrena, mas celestial. Jesus Cristo, Rios, Theos, Soter, então usa a comparação do vento para evidenciar o aspecto misterioso do novo nascimento. Nicodemos, porém, continuou não acreditando. Jesus Cristo, Rios, Theos, Soter, passou então de uma explicação do novo nascimento em termos de categorias água e espírito usadas pelo profeta Ezequiel em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, para uma passagem narrativa, o conhecido relato da serpente de bronze no deserto, no capítulo 21 de Números, versículo 4 a 9. Assim, o mestre Jesus Cristo, Rios, Theos, Soter, traz à memória de Nicodemos a história de Israel no deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel se insurgiu contra Deus e o provocou a ira, desprezando o maná como se fosse um pão vil. Então Deus castigou o povo com serpentes abraçadoras e venenosas que o mordiam. Desesperado, o povo rogou a Moisés, que intercedeu por eles. Deus deu uma ordem a Moisés para fazer uma serpente de bronze. Todo aquele que fosse picado pela serpente abrasadora e olhasse para a serpente de bronze seria curado imediatamente.
Números capítulo 21 é um tipo profético da futura ascensão do Rios Antropos de Jesus Christos. Em ambos os casos, Números capítulo 21 e João capítulo 3, a morte é apresentada como uma punição pelo pecado. Em ambos os casos, é o próprio Deus que, em sua graça soberana, proveu o remédio. Em ambos os casos, o remédio consiste em algo ou alguém sendo levantado à vista do público. Em ambos os casos, aqueles que, com o coração crente, olham para aquilo ou aquele que foi levantado são curados. No caso do tipo a serpente de bronze, a libertação é da morte física, mas no caso do antitipo Christos, a libertação é da morte eterna. Jesus Christos e Osteosote então diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Rios Antropos seja levantado, João 3,14, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, João capítulo 3, versículo 15. O ponto de conexão mais profundo entre a serpente de bronze e Jesus Cristo e Osteosote estava no ato de ser levantado. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. O verbo levantar possui duplo sentido: ser crucificado e ser glorificado e exaltado. O apóstolo João ressalta que a crucificação de Jesus Cristo e Osteosote foi um meio para a sua glorificação. A cruz não foi o fim de sua glorificação, mas um instrumento para alcançá-la. Quando Nicodemos pergunta como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida, aqui é citado o passo decisivo: olhar. Olhar para o carregador de pecados alçado à cruz traz a vida. Como os israelitas foram salvos da praga das serpentes quando contemplaram a serpente de bronze levantada por Moisés, todas as pessoas são salvas da morte, da separação de Deus e do tormento eterno ao contemplar com seus olhos espirituais a pessoa do Messias, Jesus Cristo, levantada na cruz. Corroborando ainda com o entendimento da passagem em apreço, acrescento: primeiro, a humanidade, como aqueles israelitas do passado, foi mordida por uma serpente, mas o veneno mortal que ela lhe instilou nas veias é o ferrão do pecado. Segundo, Deus providenciou um remédio na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Na crucificação de Jesus Cristo e Osteosote, vemos o aniquilamento do pecado, pois a serpente levantada na arte figurava a morte do destruidor. Mas como a serpente levantada não era cobra de verdade, e sim de metal, assim, Jesus Cristo e Osteosote não era de fato pecador, senão somente feito em semelhança de carne pecaminosa. Terceiro, como foi necessário que os israelitas moribundos aceitassem
a provisão de Deus e com submissão e fé olhassem para a serpente de cobre, é necessário atentar arrependido e cheio de fé para o Salvador crucificado, Jesus Cristo osios teossote, e se entregar a Deus como se revela graciosamente em Jesus Cristo. Se você recusar a tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai perecer. Mas a fé nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, resulta em Zoé Aionios, vida eterna. Guarde isso em sua mente. Quarto, tal provisão é feita por Deus em seu amor e é oferecida livremente a todo aquele que crê em Jesus Cristo osios teossote. Quero agora te alertar a seguir sobre duas verdades. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer seus pecados. Somente aqueles que reconhecem a malignidade do veneno da antiga serpente, somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal chamado pecado, é que correm desesperadamente para Deus, clamando por misericórdia. O pecado é maligníssimo, o pecado adoece, escraviza e mata. O salário do pecado é a morte. Primeiro, você reconhece que é pecador. Depois, você olha para Jesus Cristo osios teossote. Antes da fé, vem o arrependimento. Antes do arrependimento, vem a convicção de pecado. Antes da convicção de pecado, vem a consciência de que o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior do que a morte. O pecado te afasta de Deus agora e eternamente. Somente os que se reconhecem pecadores olharão para Jesus Cristo osios teossote. Ouça agora em segundo lugar. É preciso crer que Jesus Cristo osios teossote levou sobre si seus pecados na cruz. O propósito de Jesus Cristo osios teossote ser levantado fica agora mais explícito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, Zoé Aionios. Jesus Cristo osios teossote precisou ser levantado na cruz para ser o nosso Redentor. Ele, Jesus Cristo osios teossote, assumiu o nosso lugar como nosso representante, fiador e substituto. Quando Jesus Cristo osios teossote estava na cruz, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo osios teossote, foi ferido e traspassado pelas nossas transgressões. Jesus Cristo osios teossote se fez maldição por nós. Ele, Jesus Cristo osios teossote, se fez pecado por nós. Ele, Jesus Cristo osios teossote, foi cuspido pelo sinédrio. Ele, Jesus Cristo osios teossote, foi escarnecido pela multidão e açoitado pelos soldados romanos. Cruelmente, os soldados romanos arrancaram a barba de Jesus Cristo e esbordoaram sua cabeça. Naquele momento, não havia beleza em Jesus Cristo osios teossote. Todo o veneno que nos matava foi lançado sobre ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O sol escondeu seu rosto de vergonha, o Pai não pôde ampará-lo. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu em nosso lugar, mas
antes de morrer, Jesus Cristo, Ios Theosote, deu um grito, um brado de vitória. Tetelestai! Está consumado. Jesus Cristo, Ios Theosote, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Jesus Cristo, Ios Theosote, esmagou a cabeça da serpente e com seu sangue ele, Jesus Cristo, Ios Theosote, nos comprou, nos remiu para Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. No momento que você olha para Jesus Cristo, Ios Theosote, no momento que você crê nele, Jesus Cristo, Ios Theosote, e confia no que ele, Jesus Cristo, Ios Theosote, fez por você, então você é salvo e recebe a Zoé Aionios, a vida eterna. Aí acontece o novo nascimento. O reino de Deus pode ser visto ou adentrando por intermédio da obra salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz, recebida pela fé. Assim experimenta-se o novo nascimento e a vida eterna abundante se inicia em sua vida. Gostou? Essa é a primeira ocasião nesse evangelho em que ocorre a expressão frequente Zoé Aionios, vida eterna. Zoé Aionios, vida eterna, significa vida da era vindoura, vida da ressurreição, que os crentes em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desfrutam em antecipação por causa de sua união com Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. A vida eterna aqui é a própria vida de Deus, que está no Verbo eterno. A vida estava nele, e por ele é transmitida a todos os crentes. Jesus Cristo, Ios Theosote. Zoé Aionios, a vida eterna é a vida da era vindoura, que é recebida pela fé e que não pode ser destruída, é uma possessão presente daqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora se prepare para ouvir mais uma vez a voz da Bíblia. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. A vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e fora dele não há salvação. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Coloque a Bíblia em sua mente. Aquele que tem o Filho, Ios, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Você sabia? Preste atenção. Se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, e se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é tanto desobediência quanto descrença. Você sabia? Ouça em quinto lugar, porque manter-se rebelde contra Jesus Cristo, Ios Theosote, é permanecer sob a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36, preste atenção. A única maneira de um pecador fugir
da ira vindoura é crer em Jesus Cristo e os Theos soter. Em relação a Jesus Cristo e os Theos soter, não há neutralidade. Os que creem têm a zoé aionios, a vida eterna. Os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira de Deus. A ira de Deus foi anulada unicamente onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, sem pecado, se tornou pecado, e onde, como Cordeiro de Deus, Jesus Cristo e os Theos soter, tirou o pecado do mundo. Quem, porém, se recusa a dar o obediente passo de fé até Jesus Cristo e os Theos soter, permanece necessariamente sob a ira de Deus. Nem a religiosidade própria, nem ser bom por si mesmo é capaz de salvar ninguém da ira de Deus. Muitas pessoas tentam colocar o amor de Deus em oposição à ira de Deus, alegando que o primeiro anula a segunda, nada mais distante da verdade. Cada pessoa que despreza o amor de Deus revelado na pessoa e entrega de seu Filho Jesus Cristo permanece debaixo da ira de Deus. Ouça agora os resultados do novo nascimento. 3 resultados são destacados por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em primeiro lugar, o livramento da condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Coloque a Bíblia em sua mente. Há uma condenação inexorável para todos aqueles que permanecem em seus pecados. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Contudo, quando você olha para Jesus Cristo e os Theos soter e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto, como seu substituto. Ele, Jesus Cristo e os Theos soter, sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele, Jesus Cristo e os Theos soter, morreu em seu lugar e agora você está livre de condenação da ira de Deus. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é a maior das culpas. Em segundo lugar, a garantia da vida eterna. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Crer em Jesus Cristo e os Theos soter é semelhante a olhar para a serpente de bronze. Aqueles que foram amados por Deus e creem em Jesus Cristo e os Theos soter, em vez de condenação, recebem a zoé aionios, a vida eterna. Sem fé não há salvação, mas pela fé em Jesus Cristo e os Theos soter, o mais vil pecador pode ser salvo. Este jamais perecerá eternamente. Assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente de bronze, os pecados são perdoados daqueles que creem em Jesus Cristo e os Theos soter. Quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega de seu Filho Jesus Cristo está forçosamente
sujeito ao juízo e, consequentemente, já está julgado, e ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia do trono. A expressão já está julgado edekrenon indica que a pessoa entrou no estado contínuo de condenação porque se recusou a entrar no estado contínuo de fé em Jesus Cristo e Theosote. Ninguém precisa aguardar o dia da grande consumação para receber sua sentença. Certamente, naquele grande dia, algo muito importante acontecerá. O veredito será publicamente proclamado. Mas a decisão em si, que é básica para essa proclamação pública, já foi tomada há muito tempo. Em terceiro lugar, a caminhada na luz. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, dos homens antropós amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 3,20. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João, capítulo 3, versículo 21. Coloque a Bíblia em sua mente. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote têm mudado não apenas seu destino, mas seu estilo de vida. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote agora não amam mais as trevas. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote, o seu prazer está em Deus, seu deleite está em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote agora têm uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos gostos, novas preferências, novos desejos. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote passaram das trevas para a luz. Aqueles que nasceram de novo e creem em Jesus Cristo e Theosote não vivem mais em pecado, mas têm seu prazer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a luz que ilumina todo ser humano. Nicodemos veio apenas para ter um diálogo teológico com o Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e entender qual posição ele, na realidade, reivindicou para si. Jesus Cristo e Theosote, porém, o colocou diante da decisão de praticar a verdade e vir para a luz ou permanecer na perdidão. A pessoa que despreza Jesus Cristo e Theosote ou o considera indigno de sua confiança, julga a si mesmo e não a Jesus Cristo e Theosote. Tal pessoa não precisa esperar até o dia do julgamento. O veredito sobre ela já foi pronunciado. Sem dúvida haverá um julgamento final, mas servirá somente para confirmar o que já foi decidido. Aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tornam-se filhos de Deus. Para aqueles que não creem
não há alternativa além do juízo no qual incorrerão, se lançado no inferno. Conclamo você, em nome do Deus vivo, Jesus Cristo Zios Theosote, que você nasça de novo. Nada é mais urgente do que sua salvação. Não basta que seus pais sejam crentes. Não basta que seu nome esteja no hall de membro de uma igreja. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Deus é a favor da sua salvação. Cada batida do seu coração significa que Deus está lhe dando mais uma oportunidade de voltar-se para Ele. Hoje é o dia de sua salvação, agora é o tempo. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus, enquanto você respira o ar da graça de Deus, enquanto ainda tem a oportunidade de ouvir o Evangelho do Salvador, Cristo Jesus.